Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Em continuação que começamos ontem a compartilhar aqui, a conversar, um assunto muito importante. Esse assunto talvez seja a mola mestra da nossa vida. Esse assunto de transgressão de pecado tem que ser muito bem compreendido, porque da sua compreensão depende também o seu perdão e a remissão desse pecado. Embora Jesus Cristo seja o Cordeiro de Deus que morreu para apagar, para perdoar os nossos pecados, isso só tem validade na nossa vida quando da compreensão do pecado e quanto do entendimento que Ele sim é o remidor das nossas ofensas para com Deus. Salmo 51 foi o que eu comecei a compartilhar com você ontem. Falei com você sobre o versículo 1, hoje eu gostaria de me ater ao versículo 2 e então na sequência irmos falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, o versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por isso que ele disse apaga, porque está sempre diante de mim. E isso, a partir do momento que eu tomei conhecimento, ciência disso, porque a mente estava meio que um pouco cauterizada, isso passou a ser um incômodo na vida do Davi. E o pecado tem que nos incomodar, porque se ele não nos incomodar, nós vamos conviver com ele, continuar praticando. Então, o pecado tem que sim nos incomodar, porque ele agrava o nosso relacionamento com o Senhor. Isaías foi cabal, certeiro em dizer, está no capítulo 59, você sabe, só relembrando, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados, agravados para que não nos ouça. Só que os nossos pecados e as nossas iniquidades, além de nos afastar de Deus, encobrem o seu rosto de nós, tapam os seus ouvidos para que ele não nos responda. Então Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade. O que Davi quer? Davi quer uma geral. Há muitos anos atrás falei sobre esse assunto e me recordo agora que naquele dia, isso deve ter 4, 5 anos, é como o que Davi pede aqui, lava-me completamente da minha iniquidade, é como você tendo um carro e chegando no local onde se lava carros, você falar assim, você tem a opção, dá uma geral, dá uma lavagem de aparência, dá uma meia sola, dá e também limpa os tapetes por dentro, limpa um pouco o carro por dentro. A gente escolhe, tal seja o que queremos, será o preço, será o custo. Uma lavagem de aparência, 10ão, tem alguns postos de gasolina que você abastece, ele já com 5ão, 6, 7, 8, você lava, uma lavagem de aparência, fica razoável. Uma lavagem um pouquinho mais, você vai pedir que se limpe o interior. Uma geral, ele vai, além de lavar por baixo, lavar geral, vai lubrificar, jogar um óleo, vai passar algo dentro, mas você pode fazer até mais do que a geral. Uma geral com cera, além dele lavar a lataria, ele vai passar uma cera para brilhar um pouquinho, tirar resquícios que a lavagem não consegue tirar, vai diminuir a visibilidade de alguns risquinhos, então vai ficar muito bom, vai ficar legal, mas cada ato desse tem um custo. E aqui o Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Eu quero dizer a você que ser lavado da iniquidade tem um custo. Não é algo indolor. Não é algo que Deus faça. Não é um tratamento divino pelo seu Espírito que não nos incomode. Porque quando eu peço a Deus para me lavar completamente da minha iniquidade, Deus vai mexer em coisas que talvez eu não aprecie muito. Porque Ele vai na raiz do problema. Ele vai no fundamento do problema. E isso vai mexer comigo. Talvez isso seja muito similar àquela visão de Jeremias, se não me engano, no capítulo 18, que fala da casa do oleiro, em que o Senhor vai
quebrar aquele vaso que estava sendo feito, ou ele se quebrou e ele então vai tornar a fazer outro, segundo bem lhe pareça. É uma reconstrução na vida. Eu não sei se você precisa de uma reconstrução na sua vida. Só que o pecado dói quando nós compreendemos a gravidade dele. Pecado sem dor é pecado não sentido, é pecado não arrependido, é pecado não perdoado. O pecado dói quando nós entendemos que maculamos nosso relacionamento com Deus. E é preciso que cada um, ao entender isso, sinta o mal que isso trouxe a si por conta do relacionamento que tem com Deus. Se eu me importo com o relacionamento com Deus, eu vou me importar com o ato do pecado, porque o ato do pecado me afasta de Deus. E se tem algo que eu não quero, é estar afastado de Deus. E eu entendo e penso que você também não queira. O Davi não queria, então ele diz: lava-me completamente, espírito, alma e corpo, todos os ângulos e aspectos da minha vida. Põe a tua mão, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele se identifica, ele assume isso, diferente do Adão que culpou a Eva, diferente da Eva que culpou a serpente, e diferente de muitas pessoas que, quando erram e têm dificuldade de assimilar o erro e de entender que estão errados, passam a culpar pessoas, irmãos, mãe, pai, filho, filha, patrão, empregado, atribuindo a razão daquele erro, a culpabilidade não a si próprio, mas a condição, a razão de ter acontecido é aquilo, e nunca a pessoa mata no peito e assume isso. Você assume? Se você assume, você vai clamar ao Senhor e você vai ter perdão. Arrependimento é uma coisa, conversão é outra bem diferente. Arrependimento é tão somente eu querer perdão do pecado, mas conversão é não pender de novo, é não cair de novo, é mudar de vida. A própria palavra arrependimento quer dizer não pender de novo, mas há pessoas que se arrependem ali e voltam a praticar. Pendem de novo, e isso não é arrependimento, isso não é conversão. Isso apenas é uma lamúria pelo erro. E ele diz: purifica-me do meu pecado. Purificação é diferente de santificação. Santificação é o ato de me aproximar de Deus e cada dia mais assimilar a natureza divina na minha vida. Purificação é quando eu lanço fora o meu pecado. Não existe condições de se purificar em estado de pecado. Para que haja purificação, para que haja santificação, temos que passar pela etapa da purificação. E ele diz: purifica-me do meu pecado. Ele sabe que o pecado contaminou. Há impurezas no seu coração, há impurezas no seu ser. Ele não está pedindo agora que o livre dos resultados danosos do seu pecado. Ele está pedindo agora purificação do pecado. Ele quer ter a sua mente limpa para que ele possa continuar vivendo, glorificando o nome do Senhor. Que a bondosa mão de Deus esteja agindo na minha vida e na sua, e que nós igualmente alcancemos diante do altar do Senhor essa completude de ser lavado totalmente com as águas do Senhor, por que não dizer com o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, e também ser purificado dele. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.